My Dragon System, capítulo 252, Teletransporte em massa. O jovem professor Flynn corria com urgência pelo campus da escola, até que finalmente chegou ao seu destino. Com força total, ele invadiu a porta na frente dele. Professor Springett. Mas quando Flynn entrou na grande sala de treinamento vazia, ele percebeu que a pessoa que estava procurando não estava em lugar nenhum, e em vez disso, o professor Dell, o professor da sala de aula de Ray, estava lá dentro. Desculpe por isso. Você viu o professor Springett em algum lugar? Dell estava sentado no chão com um pincel, fazendo vários rabiscos no chão como se estivesse desenhando algo. Hoje acho que não, Dell respondeu. Eu me pergunto para onde será que foi? Flynn pensou esfregando a cabeça. Oh, o que é isso? Flynn disse olhando para o chão em que Dell estava desenhando. Oh, eu sei. Talvez seja o círculo de teletransporte que usaremos para o treinamento prático dos alunos de classe inferior. Parece muito complicado. Eu nunca poderia fazer algo assim. A sala de treinamento era grande, e no meio da sala, atrás de uma caixa de vidro, havia um grande cristal de besta. Havia um forte poder irradiando dele, o que significa que era pelo menos de super nível, ou talvez até mais alto. Ao redor do cristal, havia um círculo mágico que Dell tinha estado desenhando cuidadosamente o tempo todo. Para que o círculo de teletransporte fosse usado em tantos alunos ao mesmo tempo, um poderoso cristal de besta era necessário. Sim, é um trabalho difícil, respondeu Dell. Ouvi dizer que vai transportá-los para um espaço de treinamento preparado com feras pré-organizadas. A sessão de treinamento deste ano deve ser a mais avançada até agora. É claro, disse Dell. Como é o primeiro treinamento do ano, temos que garantir que tudo seja feito da maneira certa. Não podemos ter nenhum de nossos preciosos alunos ferido agora, podemos? Como esperado do mestre do teleporte, Dell. Dentro da sala de aula, uma das aulas havia acabado de terminar, e os alunos estavam ocupados conversando. Foi quando Max apareceu do nada e jogou uma pilha de papéis na mesa de Ray. O que é tudo isso? Ray perguntou. Bem, você está planejando ir contra Blake, certo? Então precisamos de aliados. Max disse. Aqui está uma lista de todas as pessoas que não gostam de Blake, ou pelo menos buscaram poder para resistir aos seus abusos. Uau! Você conseguiu tudo isso em um dia, impressionante. Ray não pôde evitar pensar que Max o lembrava um pouco de Kyle. Kyle costumava saber sempre as informações mais recentes, e era capaz de falar com quem quisesse livremente. Você está me dizendo que todos nesta lista têm o poder de ir contra Blake? Ray perguntou. Max deu um sorriso nervoso. Não, não exatamente. Eu apenas olhei para aqueles que eram nobres, ou eram pelo menos alunos com pontuação alta. De repente, Ray sentiu que não estava mais impressionado com a lista. Depois de aprender sobre o passado de Blake com Jack e Martha, Ray sabia que eles precisavam de mais do que alunos com pontuação alta e nobres para detê-lo. Ei, o que é essa cara aí? Foi a maior ralação tentar encontrar alguém. Max, então, da pilha de papéis, levantou 2 deles com 2 nomes. Olha, eu não tenho certeza sobre os outros, mas esses 2 certamente serão úteis. Max então colocou um dos pedaços de papel na frente do rosto de Ray. Nossa primeira candidata, Nora Cine. Ela é a única em toda a academia que é da realeza. Ela vem do reino criteriano. Embora longe do reino Aluri, a academia permitiu que ela recebesse um tratamento especial. Como ela é uma princesa, eles até designaram a ela um guarda pessoal que a acompanha e a segue pela escola. No entanto, o que Max disse não era verdade, pois Van também era considerado realeza, mas isso foi mantido em segredo dos outros. De qualquer forma, se conseguirmos colocar a princesa do nosso lado, ela como alguém que a academia tem medo de tocar, então Blake vai ser... Só então, Max parou no meio da frase quando percebeu que sua voz tinha se elevado de entusiasmo. Ele colocou as mãos no rosto, agora sabendo que todos ao seu redor tinham ouvido a conversa. Ei, eles não estão planejando algo perigoso, indo contra Blake? Sim, eu odeio isso. É como se a escola não fosse a mesma desde que esse carinha chamado Ness foi transferido. Eu já odeio o fato de que a aberração está em nossa classe, e agora Ness está apenas criando problemas para todos. Embora nem todos na classe compartilhem da mesma opinião. Eles sentiam que Van não estava sendo tratado com justiça também. Se não fosse pelo próprio Blake ser poderoso e sua família apoiando, eles próprios teriam tentado fazer algo do tipo. Ou pelo menos eles gostariam de pensar que tentariam fazer alguma coisa. Muito bem,
Então quem é a segunda pessoa? Perguntou Ray. Na verdade, é o filho de um nobre do Império chamado Kaito Molo. Aparentemente, ele veio para a academia ao mesmo tempo que Blake, e o que ouvi foi que os dois não se dão bem. Mas como ele também tem um apoio poderoso, então eles evitam brigas. Bem, isso é perfeito então. Se eles não se derem bem, deve ser muito fácil convencê-lo a vir para o nosso lado. Porém, há apenas um problema. Desde que ele entrou na Academia Holland, ele não conseguiu nem mesmo avançar para a classe média. Ele ainda está preso na classe inferior como nós, embora já esteja na academia há 4 anos. Como assim? Bem, talvez ele simplesmente não tenha fortes habilidades mágicas, mas ele sempre consegue boas notas nos exames escritos. Mas pense bem, já que ele odeia Blake e é um filho de nobre, não seria uma boa coisa arrastá-lo para o nosso lado? Embora Max estivesse falando sobre conseguir um apoio na escola, Ray estava pensando em uma escala ainda maior. Ray estava pensando em como convidar essas pessoas para ajudá-lo na guerra contra a sombra. Eu também tentei ver se havia alguém pelo menos da classe média que pudesse ajudar, disse Max. Mas é difícil, porque nem mesmo conseguimos nos encontrar com nenhum deles, já que eles estão em um prédio completamente separado do nosso. Assim que Max terminou de dizer essas palavras, um som alto de batida foi ouvido. Na frente da classe estava um aluno de classe média, que havia batido com a palma da mão aberta na parede. Atenção, por favor. Estou aqui para entregar uma mensagem do professor Dell, para a próxima aula prática. Ele gostaria que todos vocês se encontrassem no salão de reuniões oeste para um teste simulado. Então, todos, comecem a se mover. Quando os alunos começaram a seguir o aluno da classe média para fora da sala de aula, Ray olhou para a cadeira vazia ao lado dele. Van não tinha aparecido para a aula e não estava em lugar nenhum. Onde você foi, Van? Ray pensou.